Quando há um governo populista, gasta muito, se endivida aceleradamente, o que ele está dizendo é o seguinte: meus filhos e meus netos vão pagar pela minha irresponsabilidade. Os liberais democratas, eles preferem controlar os gastos públicos e reduzir os impostos, porque eles acreditam que o setor privado é que é o motor de crescimento. O social-democrata pensa ao contrário, que quem faz crescimento econômico é o governo, com investimentos. Então ele prefere sempre aumentar os impostos. Ele vai gastando cada vez mais e aumentando os impostos ou se endividando. O Brasil gasta muito e gasta mal e tenta arrecadar muito e arrecada de forma também disfuncional. Já se falou várias vezes que é um manicômio tributário. A altura dos impostos, que eram há 30, 40 anos atrás, eram 18%, 19% do PIB. E o Brasil crescia 7% ao ano. Hoje os impostos já chegaram a 34%, 35% do PIB. E o Brasil parou de crescer. Que os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Mas nós não podemos nunca confundir uma reforma tributária com um aumento de arrecadação. O social-democrata tem o direito de falar assim: não, mas eu quero gastar mais. Tudo bem, então você vai ter que botar impostos. E vai perder popularidade por aumentar os impostos. Você quer gastar mais, mas não é jogando a responsabilidade para os nossos filhos e netos. Não é inviabilizando as aposentadorias no futuro. Querendo ou não querendo, o Brasil está condenado a crescer. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre regimes fiscais. O regime fiscal é basicamente o monitoramento, o registro, as regras de comportamento do governo. De um lado ele tem gastos públicos, gastos com a previdência social, com o pagamento do funcionalismo, com a liquidação das perdas judiciais que ele sofreu, a administração da justiça no país, os pagamentos de juros sobre a dívida, os programas sociais, Bolsa Família, auxílio emergencial, todos esses gastos estão de um lado, é o registro das despesas públicas, e de outro lado você tem os impostos, a arrecadação. O regime fiscal é justamente o conjunto de regras que regula ou que regulam essas despesas de um lado e a arrecadação do outro. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. A primeira abordagem relevante é justamente mostrar o caráter intertemporal do regime fiscal. Por exemplo, o desejável é que os gastos fossem financiados pelos impostos, mas é natural que os governos às vezes gastem um pouco mais do que os impostos quando há situações de emergência. Por exemplo, quando há uma guerra, é o caso clássico de um endividamento acelerado para financiar uma guerra, quando há uma emergência sanitária, como aconteceu no caso do Covid, quando há excepcionalidades, você gasta um pouco mais e acumula dívida mais rapidamente. E o que seria um comportamento saudável, correto? É assim que a atividade econômica se restabeleça e a normalidade esteja recomposta, que você então reduza a sua dívida, você retire a dívida. Então, o normal, um regime fiscal saudável, ele permite, às vezes, um endividamento acelerado de um lado, quando há situações de emergência, mas também uma desaceleração mais forte quando a economia volta ao normal. Por exemplo, isso aconteceu conosco. Isso aconteceu conosco quando houve Covid, isso acontece quando há uma guerra, e é normal. Para que não haja um endividamento em bola de neve, que é quando você perde o controle sobre esse regime fiscal. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura de gastos. No nosso caso particularmente, e eu vou falar um pouco também de um drama que agora está atingindo o mundo inteiro. Antes era um drama muito comum na América Latina, mas agora está atingindo as economias mais avançadas também, que é o problema do excesso de dívida, que veio primeiro com o Covid, a ação contracíclica, os gastos que tiveram que ser feitos no mundo inteiro para combater a pandemia, os efeitos da pandemia, os efeitos recessivos da pandemia. E isso acabou criando esse problema de excesso de gastos e endividamento acelerado no mundo inteiro. O Brasil ficou fora dessa confusão, porque nós trabalhamos de uma forma bastante eficiente esse regime fiscal. Então vamos conversar primeiro sobre essa coisa intertemporal. É importante reconhecer que toda vez que você está gastando muito mais do que você arrecadou de impostos, na verdade, você está jogando o peso desse